é a Avenida Frei Serafim, né, uma das avenidas mais importantes da nossa capital. Você vê o prédio, né, do Metropolitan Hotel, que não tinha ainda nessa época dessa fotografia preto e branco. O Colégio das Irmãs, né, você vê o canteiro central da Frei Serafim, que era mais próximo, na verdade não estava bem centralizado, né? Você vê a imagem que estava mais próximo ali do Colégio das Irmãs, certo? E aí, muitos prédios, atualmente, diferentes, né, da época dessa fotografia preto e branco. Agora a gente vai analisar mais uma imagem que mostra, né, de forma que você consegue visualizar de cima, né, Teresina, como é que ela era antes, essa área, né, da chamada Praça da Bandeira, né? Você vê a igreja de Nossa Senhora do Amparo lá no fundo, bem ao fundo, né? Antes não era gradeado, a gente vai ver em outras imagens, depois foi sendo alterado. Aqui a imagem, tá? Quem conhece a Praça da Bandeira sabe que tem uma grade, né, ao redor, e hoje, né, e aí fica bem em frente a essa praça Nossa Senhora do Amparo, que é conhecido, né? Conhecida essa praça, né, como Marco Zero de Teresina. Foi onde tudo começou. Olha, lá ao fundo você vê, né, o Blue Tree Hotel, Poti Hotel. E aí você vê uma enchente, né? Umas casas bem próximas ao rio. Essas casas, consequentemente, os moradores sofrem, né, com essas enchentes. E aí são casinhas, né, de taipa, de palha. Antes, né, era desse formato, e hoje você observa algumas casas ainda próximas ao rio, mas são casas já de tijolos, né? Então você observa que a paisagem foi bastante alterada com o tempo, né? Praça da Bandeira, novamente, né? A imagem de 1910 e a imagem de 1950, né? Se você observa atualmente, em 2020, você vai observar também uma modificação bem intensa também, tá? Então você tem, aqui fica próximo ao chamado Shopping da Cidade, né? Onde tem um grande fluxo de pessoas ali na região, certo? Então, é a Praça da Bandeira, conhecido como Marco Zero, né, de Teresina, onde tudo, né, quando a gente começou mesmo, de fato, o traçado para construir, né, a nossa capital Teresina, né, que é uma cidade planejada. E aí você tem alguns prédios que hoje não existem mais também, esses prédios públicos. A igreja ela ainda tem esse formato, né, as torres, né, as duas torres. Novamente essa imagem, certo? Eu quero que vocês passem depois que a gente passar por isso tudo, né? Por esse momento difícil, mas se você estiver passando pela ponte ali próximo, né? Mais ou menos próximo ao hotel, né? Rio Poti, você observar se ainda existe essa paisagem ou não naquele local. E aí, continuando a nossa análise de imagens, a gente observa também aqui, né, como a gente já falou, a respeito da Praça da Bandeira, né, dessa imagem belíssima da Avenida Frei Serafim, o Colégio das Irmãs, o Metropolitan Hotel, certo? E agora a gente vai analisar mais outras imagens relacionadas agora à questão da natureza, a paisagem feita, né, pela ação da natureza e não mais pela ação do homem. Aí aqui, turma, continuando a respeito da paisagem, a gente tem algumas alterações bem visíveis na paisagem da cidade do Rio de Janeiro, certo? Ao fundo você vê, né, o Pão de Açúcar, a praia. E aí, o que é paisagem, né? É o que vemos da nossa janela, por exemplo, como aquele trabalho que a gente fez relacionado à paisagem. E a paisagem ela está em constante processo de modificação, sendo adaptada conforme as atividades humanas, né? Então o homem ele vai modificando conforme as suas necessidades humanas. Tipos de paisagem, a gente tem dois tipos, né? Que é a paisagem natural e a humanizada.
paisagem natural, ela não tem interferência do homem, já humanizada, você já observa, né, essa alteração através de pontes, de rodovias, de prédios, de casas, né, bem diferente da paisagem natural. Outra imagem da cidade do Rio de Janeiro, onde você observa prédios, né, nessa área nessa imagem, né, que antes era uma área verde, sem nenhuma interferência do homem, e aqui você já observa, né, de forma diferente, né, com a chegada desses prédios lá na região, certo? Alguns não dá para ver muito bem na imagem, mas você tem alguns barcos, né, no mar, e aí observamos muito bem essa alteração na paisagem na cidade do Rio de Janeiro. Outros exemplos, né? Outros exemplos também, né? Você analisa as duas imagens. Uma imagem tem prédios, a outra não, né? Essas fotos foram tiradas em 1900 e no ano de 2004, né? Então, nesses 104 anos, né? Você observa que teve uma grande evolução, né? E construções variadas, né? Como prédios, avenidas, modificação também na orla da praia. Novamente, né, a imagem da Praça da Bandeira aqui em Teresina. E é isso, a gente conclui aqui a respeito, né, dessas modificações que o ser humano e que a natureza provoca, né, no meio ambiente, na paisagem de determinado local. Continuamos analisando essa imagem, né, que você vê um rio, né, na primeira imagem da letra A, mas na letra C também é uma imagem natural, mas se você não observa mais essa árvore, né, que já está bem grande aqui, e vê uma casa, né, você vê já uma interferência já humana ali, quando ele constrói aquela casinha que está lá do lado. E é isso, turma, a gente continua na próxima aula, tá? Tenham todos um bom dia.